Informação importante no Corinthians, o capitão está garantido para 2026. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes e fala também sobre o Corinthians, Responsa Gaming ou Esportes da Sorte, quem vai ser patrocinadora master do Timão em 2026. Para completar, últimas do mercado, bastidores, finanças, muito mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal nesse último dia do ano, já desejar um 2026 espetacular para cada um de vocês, embora ainda voltaremos antes da virada do ano. Bom, para falar sobre o Corinthians, terminou nessa terça-feira o prazo para a Responsa Gaming apresentar garantias bancárias. Ela precisava provar ao presidente Osmar Stabile que teria capacidade de bancar 180 milhões de reais fixos por ano num vínculo de 3 temporadas. Informação da manhã dessa quarta-feira é de que a apresentação dessas garantias não aconteceu, mesmo com a indicação do Corinthians por um banco que tomaria parte desse assunto e daria o respaldo jurídico ao Timão. Dessa maneira, tudo se encaminha para que a Esportes da Sorte fique como patrocinadora master do Corinthians para 2026. Por que ainda não dá para bater o martelo? Porque o pessoal da Responsa Game ainda corria atrás no último dia do ano para apresentar essas garantias bancárias. A ideia do presidente do Corinthians era bater o martelo na noite dessa terça-feira, para que no último dia do ano todos os detalhes fossem confeccionados, o novo contrato estivesse valendo e a partir de 1º de janeiro de 2026 tudo resolvido. A menos que a Responsa Gaming apresente nas próximas horas essas garantias bancárias, a Esportes da Sorte seguirá no uniforme alvinegro, não pagando mais 103 milhões de reais por ano, mas sim 150 milhões de reais fixos. Com bônus, o contrato pode ultrapassar 200 milhões de reais. Esportes da Sorte, que já é parceira do Corinthians desde aquele momento super difícil da saída da Vaidbet, assumindo inclusive 57 milhões de reais por ano do custo de Memphis Depay no Timão. Você, na condição de presidente do Corinthians, se arriscaria para receber mais numa bet que talvez não tenha capacidade de cumprir seu acordo, ou permaneceria com a Esportes da Sorte depois desse reajuste de 103 para 150 milhões de reais? Já uso o espaço para comentário e registra sua opinião. Antes de encerrar, só registrar que Maicon, para ficar no Corinthians em definitivo, topou baixar seu salário. Ele custava cerca de 1.200.000 reais por mês. O novo valor não foi divulgado. O que se sabe é que ele vai ganhar um pouco menos do que isso. E ele aceitou um contrato de 2 anos e não de 3, como sonhava com o Timão. E Maicon será jogador do Corinthians em definitivo, já tinha contado para vocês 10 dias atrás, depois de uma conversa com o empresário do atleta, que a coisa estava bem encaminhada. Agora, todos os detalhes foram divulgados. Corinthians e Shakhtar se acertaram para a transferência em definitivo do volante. O Shakhtar abriu mão de 50% do valor de uma venda futura, tornando-se assim sócio do Corinthians. O Timão passa a ter 50%, o Shakhtar mantém outros 50%. Em troca, o Corinthians se obriga a fazer o mais rápido possível o pagamento de 1 milhão de euros ou 6 milhões e meio de reais por 2 empréstimos que não haviam sido pagos pelo Timão. Importante registrar que a permanência do Maicon é um gol de Dorival Júnior. O atual comandante do Timão havia feito, até como um pedido, com uma exigência, a permanência do Maicon. Ele entende que o atleta é super importante. Parte da diretoria de Osmar Stabile era contrária à continuidade, por conta do salário do Maicon, que gira na casa de 1.200.000 reais por mês. No fim das contas, prevaleceu a vontade do Maicon e do Dorival Júnior, e o atleta está garantido no Timão do próximo ano. Só para completar em relação ao Corinthians, registrar que Saravia, lateral direito que está de saída do Galo, argentino, que não teve seu contrato prorrogado, foi oferecido ao Corinthians. O Timão está estudando prós e contras dessa negociação. Saravia que não ficou no Galo porque queria 2 anos de contrato, o Atlético ofereceu apenas 1. Para falar sobre o Corinthians e essa história de que Guinegão é alvo de uma proposta de 151 milhões de reais do Zenit. A informação é do meu amigo Samir Carvalho, que cobre o Corinthians. Ele contou que o Zenit já ofereceu 23 milhões de euros, que equivalem a esses 151 milhões de reais. Também de acordo com o Samir, o Corinthians quer 25 milhões de euros apenas por sua parte, 80% dos direitos econômicos. Confesso que eu fiquei surpreso com as cifras, até porque já ouvi de gente importante no clube que o Corinthians topa vender o Guinegão por menos do que 20 milhões de euros. Há uma avaliação interna de que o Guinegão está super valorizado.
e que se ele tiver a oportunidade de jogar com frequência, ele vai acabar perdendo o valor de mercado porque está longe de ser esse jogador que muita gente imagina. O que eu fiz? Entrei em contato com o presidente Osmar Stabile, liguei para ele: presidente, como é que o senhor está? Tudo bem? Gostaria de saber se o senhor recusou a proposta de 23 milhões de euros do Zenit pelo Guinegão. E a resposta do presidente: ainda não recebemos nenhuma proposta pelo Guinegão nessa janela, fecha aspas, disse o presidente do Timão. Isso significa que o Samir está errado? Não. Talvez a proposta tenha chegado para os representantes do atleta, mas ainda não foi apresentada ao Corinthians. Mas quero reafirmar aqui que dentro da diretoria existe meio que uma convicção de que o Guinegão não será um jogador de primeiro nível, cara de muita disposição, de muita vontade, mas com poucos recursos técnicos. Até por isso, se aparecer uma proposta de 17, 18, 19 milhões de euros, deve haver negócio. Só para completar, registrar que o Corinthians vai faturar 2 milhões e 800 mil reais com o aluguel da Neoquímica Arena para a virada evangélica. O estádio vai ser utilizado e vai receber mais de 50 mil pessoas, grana que vem da Prefeitura de São Paulo. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Para falar sobre o Corinthians, qual a possibilidade de Savarino ser trocado por Gustavo Henrique e Ranieri? O Corinthians tem a intenção de contratar um meio atacante venezuelano do Botafogo e procurou o clube de General Severiano perguntando que jogador ou jogadores o Botafogo gostaria para que fosse feita uma troca. O Savarino, que não quis jogar no São Paulo, ainda não se posicionou sobre a possibilidade de atuar no Timão. Mas, enquanto isso, os clubes conversam e veio do Rio de Janeiro a pedida do Botafogo por Gustavo Henrique e Ranieri. A ideia do Botafogo era trocar seu meio atacante por um zagueiro e por um volante que são titulares absolutos do Corinthians. O Timão descartou por completo qualquer possibilidade de trocar dois atletas titulares por um. Não vai haver negociação. Embora eu tenha conversado com o Luiz Carvalho, que é representante do Gustavo Henrique, perguntei aí: existe alguma chance de o Gustavo ser envolvido nessa troca? E a resposta do empresário me chamou a atenção, abre aspas: a chance dessa troca acontecer é a mesma de nós dois irmos para a Lua amanhã. Como eu estou no interior de São Paulo, descansando com a família, embora trabalhando e fazendo vídeos, dá para sacramentar que não estarei na Lua amanhã, então dá para contar também que o Gustavo Henrique não se mudará para o Botafogo. Até porque o Corinthians precisa desesperadamente de zagueiros. A ideia é contratar um ou dois defensores e o Gustavo Henrique se mostrou ao longo da temporada o defensor mais sólido e confiável do time. Corinthians que busca dois zagueiros, busca um lateral direito em caráter de urgência e atacantes. De lado de campo, a ideia é tentar reforçar esse setor, especialmente porque Dorival Júnior sente falta de atletas de velocidade. O que você pensa sobre o Savarino? Qual jogador pro Corinthians seria interessante numa troca com o Botafogo? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião. Fala, minha família, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias do Corinthians, informações atualizadas e importantes para você não perder conteúdo nenhum. Peço humildemente para deixar o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas notícias do Timão. Combinado? O último dia do ano, né, cara? Tá se acabando o ano aí, praticamente já passamos mais da metade do dia. Chegamos aí para a reta final do ano, das últimas horas de 2025. Muito obrigado por vocês nos terem acompanhado o ano todo, ter nos suportado até agora. E para você que ficou até o final, um ótimo ano novo para você, para sua família. Que tudo de bom esteja direcionado à sua casa nesse novo ano que está chegando, tá bom? Muita prosperidade, saúde, bênçãos na vida de vocês. Combinado? Rapaziada, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!